Boa noite a todos. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Tranquilo? Tudo na paz? Tudo certo, graças a Deus. É isso aí. Mais uma live aí. E Mais como é uma que foi live o final de prazer. semana aí? Foi tranquilo, graças a Deus. Foi produtivo na medida do possível. Teve o convite de novo para estar aqui, para estar presente com você, para estar compartilhando mais conhecimento aí. Nossa segunda live, a segunda aí de muitas aí. Vamos estar junto. E hoje nós iremos falar sobre comunicação. Tudo sobre comunicação. Tudo sobre isso comunicação. Mesmo. E comunicação é muito importante. Hoje em dia, aliás, já fazia há muito tempo, né, desde os primórdios, sem comunicação não há relacionamento, ou seja, ambos são juntos, né? A comunicação é a base de tudo para você seguir uma vida aí, espetacular, para seguir uma vida realmente assim, como que eu posso dizer, interativa, né? Essa interação, como seria as pessoas. Realmente algumas pessoas me dizem assim: Ítalo, eu não vou me relacionar com pessoas porque eu não gosto. Eu sou antissocial. Eu sou antissocial, eu vou morar no mato, vou ficar sozinho. Se você não quer se relacionar, a única maneira de você sair é sair da cidade e ir para o mato e ir lá ficar sozinho sem ninguém. Se você não quer se relacionar com pessoas. Agora, se você quer se relacionar, quer prosperar, quer crescer em todas as 7 áreas da vida, faça isso. Tenha comunicação, tenha relacionamento. Sem relacionamento é praticamente quem somos nós, né? Nós dependemos um dos outros, né? Entende? Eu aqui dependo da minha esposa, dependo de você, dependo de várias pessoas. Claro que tem certas circunstâncias, é que tudo se baseia no relacionamento, tudo se baseia em comunicação. E sem comunicação não tem como prosseguir. Com comunicação a gente vai mais longe. Com certeza. E a gente vai ver no decorrer da live que tudo expressa, tudo é comunicação. Tudo que você faz, a forma com que você não só fala, mas tudo ao nosso redor se comunica com a gente, nós se comunicamos com tudo isso ao redor. Igual você falou, é uma interação o tempo todo. A gente acha que a comunicação se limita à fala, se limita a uma ou outra expressão e a gente está mais acostumado a estar junto. Mas tudo é forma de comunicação, tudo é forma de expressão, tudo é interatividade. Então, assim, a gente tem muita coisa para conversar sobre comunicação, deixando tudo isso ser cada vez mais prático, cada vez mais dinâmico, assim como foi a nossa outra live. Deixar prático, deixar para vocês ações, exercícios que nós mesmos já vivemos, vivenciamos na pele, para que a gente possa entregar para vocês um conteúdo prático. E é isso aí. E sobre esse assunto, né, comunicação, a gente vai aqui para a galera que está chegando aí agora. Aqui nós vamos estar compartilhando, né, algumas experiências, alguns fatos, né, que aconteceram em nossas vidas, para servir como base para a gente aqui fazer essa live, né? Geralmente a gente não vai entrar num termo mais prático, né? Às vezes a gente pode estar entrando, né, no conceito, mas essa live aqui é mais uma live de interação para estar respondendo dúvidas, para estar respondendo algumas perguntas aqui. De repente você tem várias perguntas e você não teve a oportunidade de falar em outra live, nessa você pode falar. Aqui nós iremos compartilhar as nossas experiências de comunicação, tudo que envolve comunicação. E se você tem alguma dúvida em relação a outros assuntos, empreendedorismo, algo que pode fugir do termo, mas tudo engloba, né? Não tem como não fugir do tema, né? Pode perguntar o que for. Quer falar de criptomoeda, quer falar de empreendedorismo, enfim. Você pode falar o que quiser. Quer falar de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, procrastinação. Exato, de repente você está aqui porque não conseguiu assistir a live de procrastinação, você pode estar perguntando aí para nós aí também, Ítalo, eu não consegui. Ô Vinícius, como que faz aquela prática de 21 dias, né? A maioria tem essas dúvidas. Como que eu posso completar essa fase de 21 dias? Você pode fazer a pergunta que você quiser e a gente estaremos respondendo dentro da nossa limitação, ok? A gente vai dar o nosso máximo para te responder. Eu acredito que tanto na minha vida quanto que na vida do Ítalo,
a comunicação se aproxima cada vez mais, se aproxima no momento em que a gente decide estar aqui, decide compartilhar conhecimento, decide, né, estar na internet, estar no Instagram, compartilhar diariamente as nossas experiências com vocês, tudo que nós aprendemos, tudo que a gente vive para estar aqui, tudo que a gente passou para estar aqui. Então, são experiências que hoje o Ítalo vai compartilhar e eu vou compartilhar com vocês, e que nós queremos que gere essa conexão, essa interação com vocês, porque é válido a gente passar tudo isso. Algo que eu passei, você pode ter passado também, alguma coisa semelhante, ou pode estar vivendo alguma coisa semelhante à sua vida, pode tirar o que eu e o Ítalo aprendemos, tudo que nós já passamos, para que a gente possa ajudar e possa estar contribuindo na sua vida, entende? E é isso aí, a gente já começamos aqui com alguma pergunta da Raquel. Ela tinha feito aqui uma pergunta, só deixa eu rolar aqui mais aqui. Tá. Ela falou sobre o poder da comunicação. Ela não enviou aqui na caixa de comentário, ela enviou pelo outro meio. Mas é mais ou menos isso que ela disse, qual o poder da comunicação nos dias de hoje. Aí se ela quiser comentar aqui mais uma vez, nos comentários ela pode responder. Ela pode fazer a pergunta, na verdade. Eu acho que tanto eu quanto você, a gente pode ter essa conversa, que a comunicação hoje em dia é tudo. Principalmente no digital que a gente vive hoje, tudo a gente está com a tela do celular o tempo todo na mão. A comunicação é tudo. A forma com que você fala, a forma com que você expressa, a forma com que você se veste, a forma com que você se porta. E como você se comunica através da internet. A internet chegou para expandir tudo isso, para deixar mais acessível, para estar ali toda hora você tem uma propaganda, toda hora você tem o estímulo visual positivo, alguma propaganda passando, alguma coisa que você vê realmente a possibilidade de clicar, a possibilidade de interagir, a possibilidade de comentar, a possibilidade de nós abrirmos uma live, tem perguntas, tem interação, a galera comenta. Então, assim, isso no digital, essa comunicação cada vez mais acessível, chegando cada vez mais longe, onde nem sequer a gente imaginava ter, décadas atrás, ter um aparelho celular ali para a gente se comunicar de forma tão assertiva, de forma tão direta com as pessoas, ter essa interação. Isso é maravilhoso. No dia de hoje é fundamental, fundamental. E dentro dessa base, né, Vinícius, a gente pode conotar o seguinte, a questão aí da comunicação nos primórdios, né, desde daquela época, né, de cartas, né, quando você escrevia, tinha que enviar. Eu esqueci o nome exato da pessoa, que é o mensageiro, vamos dizer assim, o mensageiro ia de cavalo e ia entregar em outra fazenda para o morador ali ou na cidade. A forma de comunicação naquelas épocas era assim. Aí logo depois chegou o telefone, que não me lembro a data correta. Aí logo depois veio essa questão aí da internet, na década de 80, se não me fuja a memória. Aí entrou também a questão aí da telefonia, os call centers, enfim, e chegou no que é hoje no digital, ou seja, teve todo um processo, né? Às vezes você acha que assim, do nada, teve todo um processo. E para você estudar tudo isso, né, o que engloba, é a facilidade. Hoje em dia a gente tem a facilidade do digital. A maneira de você ver as coisas hoje dentro da comunicação é tudo digital. Hoje em dia praticamente não existe telefone de orelhão, né? A qual você comprava o cartão ali e inserir. Pelo menos era da minha época, nos anos 90, né? Até 2000, 2005, 2007, já estava começando, né, a sair. Mas enfim, a questão da comunicação é muito importante, principalmente agora no digital, né? A questão mais fundamental que implica nisso é essa questão, como você tinha comentado, né, das propagandas, né, que aparecem, né? Isso chama-se Google AdSense e Google ADS, né? Que é um jeito de a pessoa se promover através ali de leilões ali situado no Google, né? De repente você, mais tarde, e sim, eu quero dizer isso, eu já declarei, você vai ver muito eu aí quando vai rolar feed, não aqui no Instagram, mas claro, no patrocínio, né?
E isso chama-se comunicação dentro ali da plataforma do Google. Ele vai interagir com você ali a todo tempo. De repente eu posso aparecer na linha do seu tempo a qualquer momento, só porque você olhou a minha imagem ali, o texto, e visualizou, e o Google vai lá, ele vai te jogar. Ele vai te jogar todo aquele conteúdo aí para você. A forma como é entregue hoje é muito avançado, é muito dinâmico e é muito rápido. Vocês não fazem ideia, entende? Com certeza. É tudo o tempo todo, é muito o tempo todo, é muita informação. Até quando a gente quer consumir o conteúdo específico, até mesmo sobre comunicação, nós recebemos inúmeras formas de expressão que vem da gente. A gente precisa saber hoje em dia selecionar a informação que a gente recebe, como a gente recebe. Então, inúmeras formas hoje em dia de comunicação que chegam até nós, né? Igual você comentou, a carta era a única forma que existia naquela época. Hoje tem inúmeras formas, dezenas e dezenas de formas diferentes que uma mesma mensagem chega para a gente. E às vezes a gente fica até um pouco sem saber, sem um pouco de norte para poder ter essa comunicação. Gostaria que você começasse a contar um pouco de como a comunicação entrou na sua vida e como você se tornou o comunicador que você é hoje. Para ser bem sincero e exato, em 2020, porque até no entanto, quando eu trabalhava no call center, eu trabalhava para a operadora da Vivo e logo depois para a Telefônica em São Paulo, né? É óbvio. Aí logo depois, em 2013, eu acabei saindo, mas não é só porque eu estava trabalhando dentro de uma área de call center, trabalhava lá minhas 6 horas por dia e que eu era comunicador. Eu não era comunicador, eu segui um script, eu segui um parâmetro de protocolo, né, para você fazer ali, se comunicar com o cliente, ser primordial ali nas perguntas e respostas e resolver o problema dele o mais rápido possível. Isso não me tornava comunicativo. O que me tornava comunicativo era fora da empresa. Isso é ser comunicativo dentro da empresa. Ali, atendendo, todo mundo pode fazer isso, mas não pode ser comunicativo, entende? É uma maneira roteirizada para você seguir um script. Muitas pessoas se enganam que trabalham em call center e se acham que é comunicador. Não funciona dessa maneira. A comunicação, pelo menos em minha vida, mudou em 2020. Bem tarde, em 2020. Em 2019 eu estava aprendendo algumas coisas, mas para ser bem exato, assim que eu me desenvolvi melhor, foi em 2020, o ano passado. E a base mais principal da comunicação a qual me envolveu mais foi a questão política. Eu recebi um convite de ser candidato a vereador aqui na minha cidade, e isso me influenciou de tal maneira a qual eu já estava vivendo um processo de mudança em minha vida. Eu levava aquela frase do Richard, que eu levo até hoje, né? Porque ele diz assim, se você tem uma oportunidade incrível e você não sabe como fazer, não importa, não interessa, faça. E assim você aprende. Eu aprendi muito de Richard Branson, um dos caras mais bilionários aí do mundo. Para você ter uma ideia, ele tem um jato particular, ele já tem uma estação de avião, só para você ter uma ideia. Aí a questão é o seguinte, a comunicação, então, na minha vida, ela transformou nesse auge aí do eleitorado, todo esse período. Em fevereiro eu recebi o convite, aí comecei a trabalhar nas minhas redes sociais, comecei a montar várias coisas e comecei a aprender mais no digital do que em 2018, quando comecei no digital. Aí fui sendo influenciado por alguns influenciadores da internet, comecei a me desenvolver nessa área humana, que eu não era desenvolvido nessa área, eu não prestava algumas situações ali, eu não prestava algumas atenções em alguns casos de relacionamento. Aí comecei a aprender, e quando chegou essa parte do eleitorado, né, para ser candidato a vereador de um partido, cara, mudou demais a minha comunicação. Realmente eu tirei a prova, tive que, claro que usando máscara, enfim, manter um distanciamento, mas mesmo com isso, a realidade, ela se tornou possível. Realmente eu destravei
Eu destravei aquela pequena vergonha ainda que eu tinha, aquela pequena timidez ainda que eu tinha. Então, realmente eu destravei. Fui comunicador, conversava com as pessoas, eu falava quais são os problemas no bairro, o que precisa ser melhorado. A gente tomava um café, fazia reunião, enfim, tudo ali respeitando, né, de acordo com o Covid. Mas, enfim, foi a revolução assim, da minha mudança na questão da comunicação. Só para você ter uma ideia. Foi uma aprendizagem assim, que eu vou levar para minha vida. Eu não ganhei, mas os votos que eu tinha foi assim, de várias. E no ano passado, só para você ter uma ideia, Vinícius, eu não sei, Londrina também teve bastante gente. Mas aqui na minha cidade, cara, foi absurdo a quantidade de candidatos a vereador. Foi além, foi o auge de muitas pessoas. Provavelmente por causa da pandemia, né, que surgiu todo aquele alvoroço. Daí todos se manifestaram em querer ser candidato a vereador. Mas tive uma contagem boa, mas isso, claro, né, que ali no finalzinho, né, do processo, né, do eleitorado, pelo menos eu achei que ia ter mais. Mas a comunicação é assim, você pode fazer o que tem que ser feito, mas você tem que fazer o que outros ainda não fizeram. E era o que eu estava fazendo. O meu planejamento era fazer, baseado em alguma das minhas sugestões, né, no eleitorado, era fazer uma cidade digital, né? Em São Paulo tem, a maioria das cidades de São Paulo, cidades interiores, tem espaços, né, digitais para você aprender tudo ali. E hoje em dia o digital tá enorme, é absurdo. Hoje em dia praticamente é tudo home office agora, né, por causa do Covid. Exato. Tudo online. É tudo online. E eu perguntei assim o seguinte, cara, ninguém aqui na cidade fez isso, eu vou fazer. Aí fui reprogramando todas essas questões e aprendi muito. E a minha comunicação melhorou a partir daí. A partir de que, quando eu comecei a fazer as reuniões, comecei a bater na porta de cada casa e falar sobre como anda o seu bairro, como anda a iluminação, como eu posso estar aí melhorando para que lá na Câmara Municipal eu possa estar pronunciando aqui o bairro, levar o seu nome. Enfim, todo esse processo. Foi uma experiência enorme, incrível. É um divisor de águas, né? Quando a gente encontra esse divisor de águas, quando a gente encontra esse ponto, esse marco que teve na sua comunicação, onde você teve que ir para cima, onde você teve que fazer visita, onde você teve que fazer reunião, onde a sua fala, onde a sua expressão, onde a sua comunicação era o que mais contava, era o ápice, era o mais importante, isso começou a valer a pena, isso foi o divisor de águas, né? Quando a gente traz para a realidade, eu faço o convite para as pessoas que estão nessa live se perguntarem qual é o divisor de águas dela. Se já aconteceu, diante e perante da comunicação, ou se ainda vai acontecer, se é o seu desejo de se comunicar melhor, se é por isso que você está nessa live, você deseja se comunicar melhor, você deseja que a sua mensagem seja levada, né, para outros lugares, para outros patamares. Então, assim, qual que é o seu divisor de água? Quando você começou a reparar que você começou a se comunicar melhor? Então, assim, se você quiser deixar um comentário, um momento que você acredita que seja o seu divisor de águas, vai ser um prazer aqui para a gente tá lendo na live. Quando o Ítalo fala que foi ali, foi na política, foi recente, e você vê que foi recente, você vê essa construção e essa evolução pessoal dele, é gigantesca. É gigantesca o tanto de conteúdo que você produz diariamente, a sua evolução, a sua construção pessoal, de você falar que o seu divisor de águas na comunicação foi recente e tudo que você já construiu, é excelente. Excelente você pensar que em tão pouco tempo você consegue evoluir, entendeu? E é um exemplo para quem está ouvindo a gente agora. É um exemplo para quem está escutando a live. É um exemplo para quem deseja se comunicar melhor, né? No meu caso, né? Pode seguir. Pode falar. Né? No meu caso, né? Quando a comunicação foi um divisor de água na minha vida, quando eu estava com 17, 18 anos, onde eu falei, poxa, eu preciso deixar essa timidez de lado, né? Quando na infância, na adolescência ali,
né? Eu sofria com timidez, sofria com, né, não poder conseguir me interagir naqueles trabalhos onde você precisava apresentar na frente do colégio. Chegava o cartaz assim na frente da professora, chegava a tremer, chegava a ter esse nervosismo muito grande, essa timidez muito grande. E quando eu tinha 17 anos para 18, eu cheguei e falei assim, chega, esse é o divisor de águas, que eu preciso dar um basta na minha vida, onde a comunicação precisou acontecer e foi meio que forçada, entendeu? Foi onde eu busquei cursos, onde eu busquei as minhas formações, onde eu realmente tive realmente a oportunidade de fazer tudo para que a minha comunicação melhorasse. Foi ali, foi o divisor de águas, onde eu tive essa indignação comigo mesmo, tive esse debate, falei, velho, eu preciso me comunicar melhor, eu preciso me expressar melhor. Foi aí onde eu busquei formações de forma massiva para estar ali para me comunicar melhor. Exercícios que hoje eu vou trazer para vocês, compartilhar um pouco, mas o divisor de águas foi onde eu dei um basta, onde eu dei um chega, entendeu? Falei, ó, vamos comunicar melhor. Porque a comunicação, ela facilita processo. Ela facilita o processo, ela facilita uma entrevista de emprego, ela facilita uma interação, ela facilita nas suas amizades, ela facilita quando você precisa ser ouvido, onde você precisa expressar a sua opinião de forma clara, de forma assertiva. Você precisa estar ali, você precisa estar presente, você precisava falar com o seu eleitorado. Olha que experiência, mas essa viva, né? Claro que tinha todo essa distância por causa da pandemia, todos os cuidados, mas você precisou ir lá na casa, igual você falou, bater palma na cara das pessoas e se fazer entender. Se fazer entender, ter uma promessa muito clara para essas pessoas, entende? Exemplo de comunicação melhor que essa não tem. Não tem. Então, assim, ter percorrido todo esse caminho e ter vencido a timidez, para mim, é maravilhoso. E estar aqui hoje ao vivo com você é um prazer enorme. Isso aí, toda gratidão, Vinícius, por você também. E eu gostaria de estar lembrando algo antes que eu esqueça, sobre a necessidade de aprovação, né? A maioria das pessoas hoje, Vinícius, elas não se comunicam por causa da necessidade de aprovação. Ah, mas a minha mulher não vai gostar, os meus amigos não vão gostar do meu conteúdo, eu vou deixar de postar o feed, o store, o IGTV no Instagram, porque eles não se importam com os meus conteúdos. Cara, se você basear nas opiniões das pessoas, você tem que fazer o que tem que ser feito, não se importar. É claro que você tem que ouvi-las, claro que você tem que ver quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes, em que você pode melhorar naquele conteúdo. Se a pessoa ela te elogiou, ok. Se ela te criticou, ok, do mesmo jeito. Mas se ela fez uma crítica construtiva para você melhorar, você deve melhorar nisto, você deve melhorar naquilo, eu vou aceitar. Agora, se ela tem inveja, se ela é uma pessoa tóxica, se ela é uma pessoa negativa que murmura, que atenção eu posso dar? Eu tenho que... São pessoas contornáveis. Essas pessoas são fáceis de contornar. É só não se importar. E a maioria das pessoas que não é comunicativa, que foi o meu caso, né, anteriormente à política, eu baseava nesse sentido, das opiniões das pessoas. Ítalo, você não vai abrir canal no YouTube porque você não tem conteúdo, porque você nem sabe o que falar. O Ítalo, para você gravar live aqui, você tem que ter um ring light, você tem que ter um microfone, você tem que ter um microfone de lapela, enfim, etc e tal. Aí entra aquele processo de perfeccionismo, que eu sofria bastante também. E a maioria das pessoas acham que, só porque nós falamos de desenvolvimento pessoal e humano, acham que nós somos perfeitos. Pessoal, nós não somos perfeitos aqui, só para você ter uma ideia. Nós só seremos perfeitos depois da glorificação, quando o Mestre, o Messias, o Jesus vier e nos levar. Essa é a realidade, entende? Agora a questão da necessidade de aprovação. Eu sofria muito. Eu deixei de ser comunicador anteriormente por causa de necessidade de aprovação. Meus amigos falavam, seu Ítalo, não vai dar não, cara. Desiste disso aí. Daí o outro chegava e falava a mesma coisa.
falei assim, nossa, cara, quando eu vou fazer o que tem que ser feito, claro que eu não falava assim dessa maneira naquela época, mas é comum. Mas enfim, mas entende como que essa questão de necessidade de aprovação, ela apavora? Muitas pessoas não empreendem, não abrem o seu negócio. Cara, só para você ter uma ideia, no Google ADS, na plataforma para você se comunicar, se interagir ali com as pessoas, né, de enviar ali o seu produto e etc e tal, uma forma de comunicação. O Thiago, que é um dos maiores líderes em gestão de tráfego, ele diz o seguinte, ele trabalha mais com o Google ADS, ele fala que a mãe dele já tentou abrir um curso de ensinando como limpar a casa. Cara, ele não acreditou, ele falou, mãe, isso daí não vai vender, ninguém está interessado em saber como pode limpar uma pia, um chão ou um sofá. E, cara, aí, mesmo assim, com o tempo, um amigo dele falou que a mãe dele fez esse curso, né, ensinando as pessoas, né, a como limpar a casa, e vendeu adoidado. Entende? Exato. Ou seja... independente se você se comunica ou independente do produto que você vai vender, é importante que você esteja atento às oportunidades que ela passa. Exatamente. As oportunidades que vêm, que se estabelecem para você, precisa enxergar essas oportunidades, de saber se comunicar com elas, interagir com elas. A gente já passou muito pelo momento de timidez, momento de estar ali, de ser retraído, de não conseguir expressar, muitas das vezes, ou até expressar e não ser compreendido, e às vezes a gente passa por isso e fala, velho, por que isso acontece com a gente? Porque muitas das vezes nós ouvimos isso das outras pessoas. E conforme a gente ouve isso, vai ouvindo, isso se torna uma verdade. A gente se coloca dentro de uma caixinha, a gente recebe um rótulo e fala, você nunca vai se comunicar bem. Isso se torna uma verdade, isso se torna algo que vai corroendo você ali, quando você vê, você não tem expressão, não tem comunicação, porque você tomou aquilo como uma verdade. Não a sua verdade, né? Você não investigou, você não se autoconheceu o suficiente. Você deixou uma palavra te atingir tão forte a ponto de você acreditar naquilo e vivenciar aquilo, algo que não é a sua verdade. Você deixou te rotularem, deixou essa preocupação excessiva com você e com os outros, que muitas das vezes acontece, esse medo do julgamento, quando você se comunica, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Nossa, estão olhando para mim, estão apontando o dedo. Será que eu estou falando certo? Será que eu estou falando errado? Como que eu estou fazendo? Será que vão me julgar? Entendeu? Então, esse medo do julgamento, às vezes te bloqueia, às vezes te impede de ser o comunicador que você pode ser. Para quem está aqui nessa live, deseja ser um comunicador, deseja estar ali, mais para frente vamos passar técnicas aqui para te ajudar a se comunicar, ou para as pessoas extremamente tímidas, para você pelo menos puxar um assunto, né? Técnicas para você puxar assunto aí, para que você nunca tenha assunto, para que você consiga se comunicar, para que você sempre tenha um assunto na sua roda de amigos ou com até mesmo seus familiares. E quando a gente percebe na nossa vida que tem esses momentos que a gente conseguiu identificar o divisor de águas, é aí que você tem que ir para cima. É aí que você tem que falar, essa é a oportunidade. Igual a gente estava falando, essa é a oportunidade que eu tenho, que a vida me deu, que tudo construiu para que eu me comunique melhor. E como que eu posso fazer para poder me comunicar ainda melhor? São níveis, e você vai subindo gradativamente todos eles, para que você se comunique melhor e para que a sua mensagem seja cada vez mais difundida, cada vez mais recebida. Mas não adianta só as pessoas receberem, elas precisam compreender a sua mensagem, elas precisam entender a sua mensagem. Hoje, em tudo que nós estamos vendo, tudo que a gente participa, onde só de conteúdo tem milhões e milhões e milhões de posts, milhões e milhões e milhões de conteúdo escrito, horas e horas e horas de conteúdo diário em vídeo no YouTube, você precisa se destacar.
E como se destacar nessa comunicação? Falo para você que, prioritariamente, você precisa entender que a comunicação acontece por meio de duas pessoas. Você expressando a sua opinião e a outra pessoa precisa ouvir, a outra pessoa precisa captar, né? A comunicação acontece por meio de duas pessoas, não só uma. Então, assim, você precisa expressar a sua opinião para uma pessoa, você precisa perceber com pontos e gestos se ela está recebendo essa sua comunicação, se ela está te entendendo, se ela está dando indícios de que essa sua comunicação está sendo fluida. A comunicação não é feita só de uma pessoa, ela é feita de duas. Precisa-se ter um ouvinte, né? E você tem propriedade para falar o quanto que é importante a pessoa ouvir, não só na comunicação, quanto ela é importante ouvir, não só ela falar. Essa questão de ouvir, ela é muito fundamental se tratando da comunicação. Só para você ter uma ideia, Vinícius, eu aprendi muito a escutar. Né? No começo ali, meio que travado, falava muito, sem dar espaço, né? Sem dar tempo. Começando a escutar as pessoas, os problemas delas, se relacionar com elas, realmente eu observei que, cara, o segredo está em escutar. O segredo está realmente em você escutar e saber fazer perguntas. Se você não faz perguntas, você está predestinado a viver uma vida sem sentido. A principal base dentro da comunicação, além de escutar, é você fazer pergunta. Como você vai se expressar, como você tinha comentado, como você vai realizar ali a maneira da conversa. Você tem que fazer a pergunta, a pessoa respondeu, como solucionar os problemas aí em relação à procrastinação, como parar de procrastinar. Isso é uma pergunta. Aí você vai responder, aí você vai fazer o que tem que ser feito, e, enfim. E escutando as pessoas, realmente eu observei de perto os problemas, e realmente eu observei que um dos segredos primordiais é escutar e fazer pergunta, não há outra maneira. Realmente as pessoas querem resposta, Vinícius, mas esquecem de fazer pergunta. Esquecem de fazer pergunta. Por exemplo, tem pessoas que oram, eu já fiz isso, oram, não sabe orar, pede coisas a Deus, mas não sabe praticamente nem fazer pergunta. Mesmo o Criador dos céus e da terra, sabendo o que você vai falar, e até mesmo o que você pensa, de todas as coisas, você tem que saber fazer essa questão, que é chamada de oratória. Oratória é você fazer esse processo aí de conversa, né? Essa ação. Oração, ação e orar. Tipo, é a ação, você tem que reagir. Então, escutar foi uma das melhores experiências, né, na política. Claro que tem aí alguns conflitos de partidos, etc., mas não vou entrar muito a fundo, mas a base sólida de uma comunicação é você escutar e fazer pergunta. Isso é o que vai gerando, como que eu posso dizer, leads, né? Prospectos, que são pessoas que gostam daquele termo, e assim a comunicação se torna mais viável. Né? Exato. E peço para que a nossa audiência consiga entender o seguinte: trabalhe o seu conhecimento dentro da sua comunicação. Encontre a sua forma de se comunicar, né? Fazer perguntas, estar presente, se comunicar, entender que são dois pontos. Você precisa se comunicar, mas entenda, trabalhe o seu conhecimento, a sua forma de se comunicar. Né? Se pergunte hoje, nessa noite, qual é a minha forma de se comunicar? Eu sempre, né? Pega desde a sua infância até hoje. Qual foi a forma com que eu me comuniquei com os meus pais quando pequeno? Eu falava bastante, ou eu escrevia uma cartinha e entregava para eles, ou eu realmente pedia para alguém lá falar por mim, qual é a forma, né? Ou você cresceu, virou um jovem adolescente que gosta de escrever, que tem essa aptidão, ou você realmente está ali, se vê um comunicador frente ao microfone, apresentar alguma coisa, tá junto, ou até compartilha de outros meios de comunicação, ou você escreve um e-mail muito bem, entende? Então, assim, quais são as suas formas de comunicação? E potencializa isso. Hoje potencializa isso, hoje potencializa realmente. Descobre isso, se pergunte isso e faça.
qual é a minha melhor forma de comunicação e vai atrás e busca algo que você realmente possa, quem sabe, empreender com isso. Quem sabe fortalecer o suficiente para, igual o Ítalo fala, monetizar todo esse processo. Então, assim, existem pessoas interessadas naquilo que você sabe fazer. E comunicar de uma forma assertiva é o melhor caminho. É o melhor caminho. E entenda para quem você vai comunicar. Para quem você vai comunicar? A pessoa já sabe quem você é, a pessoa não sabe quem você é. Quem é do outro lado? Quem vai receber aquela sua mensagem? Eu vou precisar me comunicar de uma forma mais rápida, mais dinâmica, porque eu sei que a pessoa vai me compreender dessa forma, ou eu preciso ser mais pontual, entendendo qual é os pontos, explicar para a pessoa os pontos. Eu preciso ser mais assertivo, mais rápido, ou eu preciso ser mais pontual, compreender quem vai receber essa mensagem. Entende? Duas formas de comunicação que eu fiz rápido aqui, que dá para você entenda quem vai receber essa comunicação. Entenda quem vai ouvir primeiro, para que você tenha assertividade, para que você acerte o alvo. A comunicação é quando a pessoa te compreende, quando a pessoa entende, te fala um sim, ou gesticula, ou realmente faz assim com a cabeça, realmente um sim. Ela está sinalizando que está entendendo a sua mensagem. Está sinalizando para você que aquilo é positivo. Às vezes a pessoa tem dificuldade de verbalizar. Fala, não, sim, eu estou entendendo, Vinícius, continua, vamos. Não, realmente, às vezes a pessoa tem dificuldade, mas ela te dá sinais de que a sua comunicação está fluida. Precisamos ouvir, precisamos observar quem está recebendo a comunicação. Isso é fundamental. Hoje, nessa noite, se pergunte, qual é a minha melhor forma de comunicação? É bem isso. Você fazendo perguntas para si mesmo. E claro, né, que dentro dessa base tem a sua identidade, que é a principal forma de você saber se comunicar. A sua identidade diz tudo sobre você. Você não é médico, você não é empreendedor. Você está empreendedor, você está médico. A maioria das pessoas acham que a palavra ser é o que a profissão exige dela, ou que os pais mandaram ela fazer isso e aquilo. Aí entra várias coisas relacionadas à comunicação que interferem de você saber a sua identidade, seu propósito, seu autoconhecimento, que é uma reflexão de si mesmo. E a maioria das pessoas, elas, ao invés de pegar referências de uma pessoa que é comunicador, influencer, elas acabam imitando elas. Elas não acabam se descobrindo a sua identidade, como ela pode falar de uma maneira diferente da outra, para que assim ela possa ouvir a sua audiência. Entende? Você tem a sua audiência, você tem que se comunicar com ela. Se você fala sobre o desenvolvimento pessoal, você quer ajudar as pessoas, você quer se relacionar. Então é isso que você vai fazer, você não vai fazer fora daquilo, entende? E isso se baseia nisso. As pessoas, geralmente, elas estão interessadas em crescer na vida, elas estão interessadas em evoluir. Mas só que é o seguinte, a ação é toda dela, entende? A tua ação de comunicação só cabe você ouvir, fazer perguntas, e a sua identidade é o principal. Aí tem aquela questão também, Vinícius, sobre a questão que eu iria comentar anteriormente, que faz todo sentido nesse propósito, que é a busca do autoconhecimento, né? Que sem o autoconhecimento, essa reflexão de si, é como você vai ser um comunicador. E a sua comunicação com a sua audiência, como ela vai ser influenciada, né, em todos os aspectos da vida. E aí, e tem uma questão importante também, Vinícius, que eu li um livro recente, só que datada de 2019, eu ainda vou ver de 2021. 80%, todas as pessoas, 80% das pessoas no mundo todo sofrem de equilíbrio emocional, ou seja, elas têm desequilíbrio, elas não têm emoções, elas não estão no controle das emoções. E quando se trata de que uma pessoa não está no controle da ação, não está ali no autocontrole, realmente as emoções são jogadas. Cara, quando eu olhei isso, que 80% das pessoas sofrem de emoções negativas, que não deram certo, que acabou em resultados piores, cara, é lastimável. Realmente,
o mundo precisa de se desenvolver, né? O mundo precisa se relacionar, se comunicar. E a maioria das pessoas, elas estão com os ouvidos tapados, com os olhos tapados, com a boca, enfim, realmente não está querendo enxergar a realidade, né? E sem isso na vida, sem a identidade, seu propósito, não tem como fluir, não tem como seguir. E essa questão, quando eu comecei a minha comunicação, quando eu comecei toda essa situação, abriu um leque enorme. E estou aí até hoje trabalhando nisso. Estou aí até hoje, claro, que é um dia após o outro. E esse dia está sendo melhor, mas o próximo será melhor ainda. É sempre em melhora contínua, né? E com assim certeza. A base de comunicação ela flui maior. Nesse sentido, é entender, igual você falou, essa identidade. E a primeira pergunta, né? Você precisa olhar para si e falar: faz sentido? Para mim, é o que eu quero realmente? Eu quero me comunicar melhor? Ou isso não faz sentido para mim? Ou eu não quero me comunicar melhor? É entender que a comunicação vai interferir, sim, positivamente na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. A comunicação está presente, você queira ou não. Entende? Você queira ou não, a comunicação está presente. Saber se comunicar, igual nós estávamos comentando no começo da live, é fundamental. É fundamental você saber se comunicar, saber interagir, principalmente na era de hoje, digital. É falar para você mesmo: faz sentido eu me comunicar? Tá junto? Eu quero ser um comunicador? É lutar para isso. E para você que hoje, aqui nessa noite, é extremamente tímido e não consegue se comunicar, simples, de forma simples, tem duas coisas que você pode fazer. Você precisa ser positivo. Principalmente, é ser positivo? É ser positivo. Porque o primeiro ponto da comunicação é você se comunicar, é você se expressar de uma forma positiva para outra pessoa. Seja de forma clara, seja de forma realmente pontual, igual eu comentei, seja com um sorriso no rosto, seja a forma com que você se veste, a forma com que você fala. Tente ser positivo, tente ser o mais positivo possível para que a sua recepção para com a outra pessoa também seja positiva. É aquele velho ditado: a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é a que marca. Então, se você está tentando se comunicar com outra pessoa, seja positivo, não só na sua fala, mas nas suas ações. Nas suas ações. Onde você chega, como você chega, né? A sua presença ali precisa ser positiva, para que a outra pessoa enxergue positividade em você, veja você de uma forma positiva, de forma simples. Segundo, né? Para você que é tímido, que não consegue se comunicar, que era igual eu na minha infância, na minha adolescência, que era igual o Ítalo antes da política, que ainda não teve esse divisor de águas, eu peço para você nessa noite: se desafie. Se desafie. Você sabe aquilo que te deixa tímido, você sabe aquilo que te deixa nervoso, você sabe aquilo que te causa esse nervosismo, essa timidez. Se desafie aos poucos, encare esse desafio, né? É o que a gente falou na live passada, né? Quebre esse grande desafio em pequenas ações, para que torne tudo possível. Para que torne tudo possível. Aí seja um comunicador, esteja ali presente, mas se desafie. Você sabe exatamente o ponto que te deixa tímido. Você sabe exatamente o ponto em que você trava. Porque eu já travei. Eu sabia exatamente o que me causava, né? Aquela timidez extrema. Então você sabe o que te causa timidez, vai vencendo aos poucos. Se desafie. E tá aqui, né? O primeiro ponto é: seja positivo, né? Esteja sendo positivo sempre, independente da situação. E o segundo ponto: se desafie. Tenta quebrar isso, tenta quebrar essa barreira aos poucos que te impede de ser comunicador hoje, que te impede hoje de ser um profissional melhor, de ser um filho melhor, de ser de ter uma família, né, com mais harmonia, porque você
fala e ninguém entende. Você fala e não é compreendido. Então você sempre fala e bate numa parede. Você sempre fala e ninguém entende. Então, assim, tenta hoje, agora, faça acontecer, se coloque desafios e seja uma pessoa positiva todas as vezes que você for comunicar. Isso é primordial. Com certeza. E ainda quanto isso é ligado com a sabedoria, né? Se você não tiver sabedoria em lidar com a comunicação, lidar de como você vai falar, o que acontece? Na Bíblia diz que a tua palavra tem poder. Tudo que sai da sua boca, a tua palavra, ela profere poder e também profere maldição. Entende? Então, é de nossas ações, é de nossos objetivos em falar, não naquela questão, né, de perfeito, até mesmo você querendo ser perfeito em como você vai falar, você vai errar, infelizmente. Sim. Eu conheço uma psicóloga, eu esqueci o nome dela, cara, eu lembrar o nome é meio difícil, mas ela é uma das psicólogas que eu acompanho, que ela já deu muitas palestras aqui no Brasil, ela está dando palestra mundo afora. Ela diz uma coisa muito importante quando ela escreveu o livro dela. Ela escreveu o livro dela, Vinícius, da maneira que a gente está conversando aqui. Aí a editora só fez o papel dela de editar, colocar ali em ordens, falar transições, parágrafos, tópicos, subtópicos, enfim. Mas a editora fez do jeito dela. Ela falando e foi editando ali. Não tem aquele processo de perfeccionismo que tem que ter uma transição aqui e logo um parágrafo ali embaixo. Ela foi falando da melhor maneira dela. E ela mesmo falava que ela tinha problemas de escrever, ela não conseguia enxergar muito bem. Aí ela conseguia mais falar do que escrever ali, entende? Daí foi escrito de acordo com o que ela falava, cara. E tipo, converteu muita gente, não no sentido a Cristo, não estou falando disso, converteu assim de uma maneira assim, das pessoas verem o grande resultado que ela obteve disso, né? Porque a maneira como que ela fez no livro é muito fácil de entender. E cara, e para você que quer, né? Aí tem a questão das palestras. Para você ser o mais objetivo possível, cara, imagine, é como se você desse palestra para crianças. Eu gosto de usar esse termo porque é muito fundamental. Porque não vai ter aquela pressão ali na frente, pelo menos na sua primeira vez ainda. Não vai ter aquela pressão ali, você vai ser o maior comunicador possível, mas quando você enxerga que o seu público, a sua audiência que está ali sentado, é como se fosse várias crianças ali, numa creche, por exemplo, cara, se torna muito mais fácil. Você vai falar de um jeito, é mais fácil assim para que eles compreendam, entende? E falar assim de uma maneira mais fácil, claro que converte, claro que vai ser assim, extraordinário, entende? Não é aquele processo de perfeccionismo, tem que falar como... Hoje em dia, só para você ter uma ideia, quando você faz SEO, não é SEO de empresa, dono de empresa, mas SEO, que é o mecanismo de busca do Google, é para fazer uns textos com transições ótimas, parágrafos e subtítulos, tópicos, enfim, para fazer um texto coerente. O que agora mudou? Mudou que quanto mais você ser realista da maneira que você está escrevendo ali, de uma forma que você realmente fale com o seu público que vai ler ali, cara, converte. Portanto, é que a regra mudou. Agora, ela se baseia nessa questão de mecanismo. Se você quer melhorar os seus artigos pela internet, se você faz artigos, faça isso. Converse como se você estivesse falando ao vivo aqui, como se você estivesse falando com a sua audiência. Não com muitos textos, que não tem ali algumas transições, enfim, mas assim, seja comunicador, seja você na real ali escrevendo, como a pessoa que lê depois, ela vai entender. Ela vai entender de tal forma, ela vai facilitar tanto, que, opa, peraí, nossa, realmente esse texto aqui fez sentido, eu consegui compreender ele, agora eu vou colocar em prática. O outro não consegui entender, tinha um monte de link, tinha isso e aquilo, entende? Então, hoje em dia... Então, hoje em dia, até o Google, o mecanismo de busca ali, sugere que você faz o texto mais realista possível, de acordo com o que você está falando, entende? Cara, é muito massa, muito legal mesmo. É deixar o texto cada vez mais limpo, deixar a informação cada vez mais humanizado, né? Cada vez mais humanizado. Exato, cada vez mais claro. Então, assim, a gente entendeu uma coisa muito importante aqui, muito importante, você mencionou as palestras, para quem nunca se apresentou,
eu já tive a oportunidade de palestrar. Então, assim, para quem realmente nunca pisou num palco, nunca teve realmente aquele impacto de olhar ali e ver várias pessoas assistindo você, é o seguinte, persista, tenha persistência. A sua segunda palestra sempre vai ser melhor do que a primeira, a sua terceira palestra sempre vai ser melhor do que a segunda. Assim, independente do seu resultado, persista. A sua quinta live sempre vai ser melhor do que a primeira. Mas o importante é tenha esse primeiro passo, né? Complementando o que eu acabei de falar, o desafio. Sempre faça, sempre vença. Né? 1%, vença um pouquinho, quebre aos poucos essa barreira. Né? Nunca deixe de tentar ser, nunca deixe de realizar aquilo que você se propôs a fazer. Se você quer ser realmente um comunicador, faça e faça muito, se comunique muito. Né? Ah, mas onde eu vou me comunicar? Onde eu vou palestrar? Tenha uma boa conversa com a sua irmã, tenha uma boa conversa com o seu pai, tenha uma boa conversa com seus familiares, com seus amigos. Tenha uma boa conversa, né? Um grande amigo igual a você. Então, assim, tenha uma grande conversa. Né? Você não precisa estar diante de pessoas para se expressar bem. Você não precisa estar diante de um grande público para que a sua ideia seja compreendida. Esteja a ponto, seja fluida, entendeu? Persista, compreenda que se comunicar está em tudo, está presente em tudo. Né? Esteja ali, esteja presente, se comunique de forma assertiva com pessoas próximas para que você possa ir expandindo. Persista. A comunicação acontece quando você se desafia, quando você realmente se coloca em prova e quando você fala, quando você expressa tudo isso de uma forma positiva, né? Então, persista, persista, persista e persista. Aí tem a questão aqui também, Vinícius, a Gorete Jacob, ela diz assim: como eu posso melhorar a minha voz? Quando eu falo, tem pessoas que pensam que estou brigando. Eu conheço muitos palestrantes aí pela internet que abordam sobre o tema de desenvolvimento pessoal, humano, empreendedorismo, enfim. E muitos parece que estão brigando, né? Não é que parece que está brigando, é a identidade deles. A identidade deles de como que eles fizeram todo esse processo, né? De contínua, de melhora, né? A questão da voz, não é que ela influencia, né? De como você fala, mas sim como você explica, né? Se você, toda vez que você fala alguma coisa, Gorete, eu não sei como é, se é todo momento que você fala uma palavra, ou parece que todos estão te observando de uma maneira assim, opa, ela está brigando comigo, né? Não, você tem que saber explicar dentro da sua identidade, se sua identidade, se sua feição. Eu conheço tem uma palestrante de desenvolvimento pessoal também, que é a Alcântara, acho que é isso. Se eu olhar o rosto dela, tem uma cara muito forte. Realmente, ela tem uma feição assim, muito forte mesmo. Né? Parece que dá medo. Mas quando ela fala assim, mesmo com aquele tom de voz dela alto, parece que está brigando, mas no princípio pode até parecer, mas não é. Você vai acostumando, né? Você vai acostumando, você vai vendo. Mas a forma prática aí é explicar de uma maneira que a pessoa possa entender. De repente, agora, se você explicar de uma maneira mais simples, a pessoa ela pode entender, ela pode falar, opa, realmente ela sabe se comunicar assim, dentro da sua normalidade, sim. Eu quero dizer, ela consegue explicar mais fácil, entende? Às vezes ela explica muito difícil, a pessoa acha, nossa, ela tá falando palavras que eu não sei, ela tá brigando, entende? Acontece. Entende? Eu não sei a sua opinião, não sei se você tem algo para falar também para ela, como que ela pode desenvolver. Eu acho que às vezes perceber que a identidade, igual você falou, cada um tem um jeito de se expressar, cada um tem um tom de voz. E assim, às vezes acontece, né, da pessoa tá falando de uma forma e dar um pico de voz e voltar. E esse pico, às vezes, parece que a pessoa intensificou uma palavra e às vezes parece um tom de voz
negativo, às vezes parece que a pessoa tá brigando ou não, mas às vezes não, às vezes é só pico de intensidade. Quando a pessoa quer dar ênfase para alguma coisa, ela costuma alterar um pouco o tom de voz. E às vezes algumas pessoas podem se assustar, outras não, ou interpretar isso como se fosse uma briga ou até mesmo uma advertência. Né? É entender os picos da sua própria voz. É isso. Né? Não que você tenha que manter uma comunicação linear o tempo todo, né? Mas perceber as palavras que você dá ênfase, né? As coisas que você quer dar importância dentro da comunicação, isso é importante, isso é fundamental. E o que você falou também, cada um tem o seu tom de voz, cada um tem a sua forma de se expressar. É importante perceber quem recebe a informação, se ela recebe de uma forma coesa, de uma forma correta, e se você se fez entender. E é isso, eu até conheço pessoas, né, pessoalmente, eu até levei um susto quando eu comecei a trabalhar na empresa, e essa mulher ela tinha uma cara muito fechada, ela falava muito alto. Mas com o tempo, você convivendo e vendo de perto como ela se pronuncia, como ela fala, cara, como você falou, existe picos, né? De repente, quando ela está estressada, aí parece que dá a entender que fica mais estressante ainda, entende? Mas não, exato, a identidade da pessoa. A gente não pode forçar ela que mude a identidade, não tem como, é dela. É exato. Ser o que ela é, mas dentro da sua forma é possível ser a sua melhor versão, entende? Com certeza. Como você falou desses picos, existe isso, né? De repente, às vezes até eu aqui me altero, falo algo assim, mas eu sei o que eu estou falando para que vocês que estão aqui na live venham assim se despertar. Às vezes acontece aquilo, né, Vinícius? Às vezes tem pessoas que estão dormindo, né? Então, aí, dentro de uma palestra, é claro que o palestrante que está ali, ele vai subir o pico dele ali de voz. Exato. Você sabe disso. Porque para fazer acordar, entende? Para que elas possam ouvir. Mas é identidade, é natural e a comunicação ela tem que ser dentro de acordo com sua voz, e você fazer o que tem que ser feito para explicar de uma maneira melhor. É isso. Com certeza. É entender que a comunicação faz toda a diferença na sua área pessoal, na sua área profissional, na sua área financeira, em todas as áreas da sua vida. Você deve se comunicar de uma forma fluida, você deve se comunicar de uma forma consciente, né? Pega todos esses conceitos, né, que nós expressamos aqui e nós tentamos passar para vocês e assim atribua sua comunicação, atribua sua identidade, construa a partir daí, né? Não mude a sua comunicação, não tente se comunicar como outra pessoa, não tente copiar, isso é falta de autenticidade, né? Isso é falta da sua própria identidade. As pessoas querem ouvir você, não você copiando outra pessoa. As pessoas Exatamente. Querem ouvir você, no seu tom de voz, a sua forma de falar, com seus exemplos, com as suas experiências de vida. Como eu e o Ítalo, nós compartilhamos aqui nossas experiências de vida com conceitos chaves que se você atribuir e agregar na sua própria comunicação, na sua própria identidade, eu tenho certeza que você vai se comunicar melhor, eu tenho certeza que a pessoa que está te ouvindo vai te ouvir com mais clareza, vai te ouvir de forma mais clara, de forma mais fluida. Isso com certeza vai impactar, com certeza vai interferir de forma positiva em várias áreas da sua vida, pode ter certeza. E também, Vinícius, existe aquelas questões de comunicação, que as pessoas geralmente assim, só porque agora você é comunicador, mas quando você passa na rua você não me cumprimenta, né? O que acontece, cara, pelo menos quando eu estou com fone de ouvido, cara, eu tô ali numa vibe tremenda, eu tô escutando baixo, tô escutando a guitarra, eu tô ali na viagem, não tem como eu te dar, opa, tudo bem? Às vezes entra no ônibus, cara, o jeito que eu entro, já vou lá no fundo, ok? Não tem, você não me cumprimentou, quem é você para falar de comunicação na live no Instagram? Entende? Às vezes as pessoas acham que só porque a gente é comunicador, que a gente tem que, tipo, parar ela lá no trabalho dela e falar assim, tá, é isso e aquilo. Cara, não funciona assim. Você tem que respeitar as pessoas dentro do seu local de trabalho, você tem que respeitar as pessoas dentro da casa dela, entende? As pessoas que estão aqui, elas estão assistindo
Na live tem 3 pessoas, mas está tudo bem, não importa. Aqui o problema não é questão de quantidade de quem está assistindo, mas da quantidade do que nós podemos passar de conhecimento para elas, para que elas venham se desenvolver, entende? É assim que funciona. De repente a pessoa, mas quem é você para falar de comunicação? Aí se você nem me cumprimenta na rua, quando você passa, você vira a cara. Cara, eu tô com fone. Quando tiro meu fone, cumprimento normal. Quando tô com fone, tô ouvindo ali o som, etc. E é bom a gente abordar isso, porque existe pessoas que cobram isso, porque, etc, entende? Chega a ser assim, cara, não faz sentido, entende? Não faz sentido. Exato. Eu não sei se já aconteceu com você quando você deu a sua palestra lá, a sua primeira palestra, aí as pessoas começaram, só porque você deu a sua primeira palestra, agora você não vai olhar mais para mim. Exato. É mais como a pessoa enxerga do que as suas próprias ações, entende? Igual você fala, né? Você tá na vibe do foninho de ouvido, você tá ali curtindo a sua música, o seu momento, entendeu? Às vezes você não vê, às vezes você tá focado em outra coisa. E a pessoa, 2 esquinas depois, te acena, né? Ali você pode chegar e falar, poxa, desculpa, eu não vi realmente. Mas é como a pessoa enxerga, né? Toda a situação, entendeu? Quando nós decidimos comunicar, a gente está suscetível a várias coisas, né? Sim, não só essa, né? Suscetíveis a muita coisa que nós temos que lidar, nós temos que realmente entender e realmente compreender a fundo, né, o porquê a pessoa faz aquilo, né? Às vezes não é a própria intenção da pessoa, mas ela acaba fazendo, ela acaba falando de uma forma negativa, né? Ou se expressando de uma forma negativa. Olha aí a comunicação de novo, entende? Então, às vezes ela se expressa, às vezes ela nem quer, mas é uma palavra, né? Uma coisa que muda completamente o sentido da frase, que muda completamente como a outra pessoa vai receber, né? E isso não cabe a nós. Cabe a outra pessoa ter a reflexão, né? Se ela conseguiu, né? Se naquela frase negativa ela chegou a ofender ou não, né? É uma reflexão que cabe mais a ela ali. Você estava no seu momento, igual você falou. Cabe respeito em todos os momentos, né? Cabe respeito em absolutamente todos os momentos. E com certeza, e voltando aquele assunto que você falou de melhora contínua, só para você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer os vídeos no YouTube, Vinícius, realmente, vendo hoje, cara, é aquele processo, né, de degrau em degrau. Eu falava muito mal ainda. Meu primeiro vídeo sobre o Richard Branson, como aproveitar a oportunidade. Foi o primeiro vídeo. E tipo, cara, tava muito ruim. Ao invés de olhar para a câmera, que é aqui, mas como que é live, eu costumo olhar aqui os comentários para quem tá falando. Mas você tem que olhar na lente da câmera. Quando você falar, você tem que olhar aqui, ó. Entende? Olá, meu nome é Ítalo Costa, eu estou aqui. Funciona dessa maneira. Eu não olhava para a câmera, eu olhava no meio da tela aqui, vendo eu na selfie aqui, como que a gente está fazendo aqui agora. Existem alguns erros, aí com o tempo você vai melhorando, você vai estudando, aí você vai estudando a iluminação, você vai estudando o lugar, você vai estudando a maneira de como você pode comunicar ali, principalmente aí, nas questões do seu conteúdo. E, tipo, realmente é a melhora contínua, cada vez mais melhorando, Claro que não vai chegar ao processo perfeito, perfeccionista, mais uma vez, aquele perfeito que você quer, mas vai chegar dentro de um padrão que realmente ficou muito bom, vou continuar assim, e lá na frente vou mudar isso, vou colocar minha logo aqui, vou colocar o botão de se inscrever aqui embaixo, enfim, aí você vai melhorando na edição de vídeo, no marketing, no feed, no store, e assim vai prosseguindo, entende? Então as pessoas têm que entender que leva todo um processo de degrau em degrau, e lá na frente você vai começar a perceber, você vai dar risada de você mesmo. Opa, eu comecei assim e tipo, achou que tava abalando no começo, entende? Com certeza. Muito engraçado, né, olhar assim, tipo, cara, acho que essa semana mesmo eu tava olhando meus vídeos antigos, realmente, cara, eu tava muito ruim, mas eu tinha que fazer o que tinha que ser feito, independente de como ficaria, a iluminação ficou ruim, o áudio ficou ruim, mas eu dei o meu melhor naquele momento, naquela data, e estamos aí, melhorando sempre. É aquele ditado, feito é melhor que perfeito, né? Outro ditado, se você tá com medo, vai com medo mesmo, né? Exatamente. Você vai se aprimorar, né?
vai com medo, vence o medo, ultrapassa o medo, e vê o comunicador que você, né, se tornou, né? Você vai se tornar daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, nesse intervalo que o Ítalo teve divisor de águas, foi 1 ano. Olha o comunicador que ele é hoje, né? É exemplo para todos nós, né? Ter essa persistência, fazer o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo, entendeu? O quarto, né? Então, assim, já tem um acervo, né, de conteúdo, né, com o Ítalo, na Blue Company Brasil, no Vinícius Jacob Coach, tem muito conteúdo para vocês. Então, assim, igual a gente falou, nós estamos aqui unindo forças, né, para compartilhar esse conhecimento para você. Esse conhecimento sobre comunicação, sobre como estar presente, como se comunicar melhor, como realmente se fazer entender nesse universo inteiro diário de comunicação. Então, é válido toda forma, é válido você começar, de forma extremamente válido você começar a dar o primeiro passo, é tão importante quanto o seu palco, né? Você dar o seu primeiro passo é tão importante quanto o segundo, né? Eu falo que é mais importante quando você firma o seu pé no chão e você fala, o vídeo tá lá, tá na internet, tá ali. Então, vamos construir aquilo, né? Se apoie em outras pessoas, busque inspiração, esteja presente, tenha consigo a sua identidade, para que você se comunique cada vez melhor, para que você faça a sua audiência compreender cada vez mais aquilo que você quer falar, aquilo que está em essência, aquilo que faz o seu coração bater mais forte, aquilo que te deseja, aquilo que te desperta paixão. Eu quero comunicar isso porque faz parte da minha essência. É igual eu falei, todo mundo tem algo para ensinar. Todo mundo tem algo para realmente ensinar, uma experiência de vida, algo para ensinar. Então, por que não comunicar? Convido vocês a serem comunicadores, né? Talvez não comunicadores de palco, né? Talvez as pessoas não querem dar palestras, né? Mas se comunique melhor com seus filhos, se comuniquem melhor com a sua família, se comunique melhor com os seus amigos. Isso já vai fazer uma baita diferença na sua vida, pode ter certeza. Vinícius, vou acabar a live por aqui, nós acabamos por aqui. Deixa a sua declaração aí, as suas frases finais, né? Melhor dizendo. Bacana. E aquilo, né? O começo parece difícil, mas na verdade não é difícil. A palavra, ela sintetiza de uma maneira assim: faça o que tem que ser feito. Faça no agora, entende? Aí eu vou acordar às 4h40 da manhã. O celular despertou, ok, não vai desligar e voltar a dormir. Entende? Faça o que tem que ser feito. Desligou o despertador, abriu a porta, vai escovar o dente, vai tomar um banho e vai fazer seu café e prossegue o dia. Apenas isso, entende? Comunicação é isso. É fazer o que tem que ser feito no aqui, no agora. Tudo bem? Pessoal, boa noite. Fique com o Vinícius. Peço para que vocês tenham muito bem definido a comunicação de vocês. Enxerguem para dentro, né? Enxerguem aqui dentro, do fundo do seu coração, o que faz o meu coração bater mais forte, o que eu quero comunicar para o mundo. Esse é o convite, o que eu quero comunicar para o mundo. E façam isso de uma forma clara, façam isso de uma forma objetiva. Se comuniquem melhor com as pessoas ao seu redor, estejam presentes para tudo isso. Essa live foi extremamente produtiva, extremamente assertiva, nós conseguimos comunicar para vocês ações pontuais, experiências de vida, para que você reflita na sua casa, para que você se comunique melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Esteja presente, faça o que precisa ser feito aqui e agora. Aqui e agora. Aguardem novidades. Essa live vai estar presente. Me sigam nas redes sociais, @Vinícius Jacob Coach no Instagram, @Blue Company Brasil. Siga o Ítalo em todas as redes sociais.
Tem muito conteúdo sobre procrastinação, desenvolvimento pessoal, produtividade, tem muita coisa que nós ainda vamos comunicar muito para vocês, muito para vocês. Tenham essa certeza. Gratidão, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Gratidão, muito obrigado, Ítalo, pelo convite. É sempre um prazer. Isso aí, prazer é meu. Mais uma vez, gratidão sempre aí por estar ajudando as pessoas. E é isso, né? Gratidão eterna. Não tem palavras para expressar. E respeito acima de tudo. Vinícius, eu agradeço mais uma vez. Pessoal, vocês que ficaram até o final, meus parabéns. Vocês são incríveis, vocês são fenomenais por sempre estar fazendo perguntas, e isso é o que tem que ser feito. Tem que fazer pergunta mesmo. Não pode deixar nenhuma pergunta fora. Tem que deixar essa pergunta aberta e a gente vai respondendo de acordo com as nossas possibilidades, ok? Mais uma vez, muito obrigado, Vinícius. Obrigado a todos. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês e até mais. Até a próxima. Valeu.